Tanto a agricultura urbana quanto a compostagem é uma espécie de cura para um paradigma totalmente equivocado que a gente vem aí nas últimas décadas. Não é a vida inteira não, porque a história inteira da humanidade todo mundo plantou comida e todo mundo reciclou os resíduos orgânicos. Mas a loucura é que num momento a gente entrou numa sociedade de consumo com um pensamento linear, né, que é você pega a matéria-prima e transforma ela em dejeto e vai enchendo o planeta de lixo, né? Então, quando a gente começa a plantar, e acho que é importante ficar claro que não precisa ser uma grande plantação, todo mundo começa pequenininho, né? A gente começa a questionar essa maneira de lidar com os recursos naturais e começa a descobrir um outro caminho, de uma economia circular, né? Porque o planeta da gente é um só, ele tem um tamanho finito e a gente está aí produzindo lixo infinitamente e isso aí não vai acabar bem. O que a gente está fazendo? A gente está pegando os elementos da natureza, transformando, processando em alimentos e pegando o resíduo e levando para o aterro sanitário. Então a gente está desperdiçando esses nutrientes. Ele está saindo da natureza e está sendo depositado num local que a gente não vai resgatar nunca mais. Então como é que a gente precisa fazer? Retornar os nutrientes para a terra, trazer o solo fértil. O agrotóxico você vai detonando com o meio ambiente, cada vez mais vai precisando de coisas mais fortes, né? mais venenos, porque como você está usando pesticidas também, as pragas vão ganhando resistência, você vai mais forte, e você vai matando a biodiversidade, aí, que é o do bem, né? Então você vai só mais compactando o solo, vai deteriorando o solo, vai contaminando tudo. Só vai para frente, uma hora vai acabar. Na floresta, tudo cresce sozinho, com uma evolução, né? Com a competição, né? As folhas vão caindo, vão adubando, os galhos também, e embaixo tem uma biodiversidade incrível. Isso aí realimenta, gera condições e fica no ciclo permanente, né? Se ninguém contamina a água nem nada. A gente tem um processo no Brasil que a gente foi educado de uma maneira errada na separação dos resíduos. Então, antes não tinha nenhuma separação. Aí, quando começou a ter separação dos recicláveis secos, foi ser colocado, vamos separar entre reciclável e não reciclável. E o orgânico caiu no bolo do não reciclável. Então, virou uma compreensão errada de que o orgânico não é reciclável. É necessário agora uma reeducação para separar o resíduo em 3 frações. Um exemplo, não sei se ainda está ainda hoje, mas no metrô de São Paulo, quando você vai lá ver o recipiente do não reciclável, tem um desenho de uma casca de banana. É uma coisa cruel até, porque milhões de pessoas estão passando por ali semanalmente, diariamente milhares, e estão recebendo essa informação. A gente assim, uma formiguinha no contexto, explicando, não galera, o orgânico ele é reciclável, ele é o mais fácil de ser reciclado, na verdade a natureza recicla ele naturalmente em poucos meses, a gente só dá uma forcinha, organiza e ela acelera esse processo de transformação. 50% mais ou menos do resíduo que a gente produz é resíduo orgânico, é resto de comida, resíduo vegetal, poda e tudo mais. E tudo isso é matéria-prima para fabricar adubo orgânico, que é o composto. Só que em geral, na sociedade da gente, isso tudo é jogado no lixão, então uma matéria-prima super nobre, maravilhosa, que geraria um composto orgânico de alta qualidade, ele é jogado no lixão misturado com todo tipo de coisa, inclusive poluentes químicos muito fortes, né? Restos de produto de limpeza, pilha velha, eletrônico, isso tudo contamina aquela matéria-prima ótima para fazer composto. Não deveria nunca estar indo para o lixão, né? Deveria estar recompondo a fertilidade da terra. O brasileiro produz em média 1 kg de resíduo por dia. Desse 1 kg de resíduo, metade são resíduos orgânicos. Essa é uma média. Uma família ela vai estar produzindo entre 1 kg a 2 kg por dia
dependendo dos hábitos alimentares. Então vamos pegar numa situação, né, de 1 quilo dia. Então uma família está deixando de levar para o aterro sanitário 1 quilo de resíduo orgânico por dia. Parece que não é muita coisa o impacto, né? 30 quilos por mês. Mas são 30 quilos por mês que vão ser transformados em 10 quilos de humo de minhoca. Só que quando tem uma família, outra família, outra família, outra família, outra família, outra família, isso vira toneladas. A gente já vendeu milhares de composteiras domésticas, não sei quantos, de falar de cabeça. Mas vou imaginar que seja 5.000. Então, hoje, só os nossos clientes, por exemplo, se fosse 5.000, estão fazendo compostagem de 5 toneladas por dia. Na hora que a gente multiplica isso por mês e por ano, é uma quantidade bem alta. Quando uma família começa a fazer compostagem em casa, a primeira coisa que acontece é uma felicidade extrema, uma euforia quase, né? Porque de repente ela percebe, nossa, como eu não fazia isso antes? É tão simples, e a natureza faz isso de uma maneira tão harmônica. Ela mexe no bem-estar, então a pessoa fica assim, orgulhosa daquilo que ela está fazendo. Ela fica querendo mostrar para o vizinho, mostrar para amigo quando vai visitar, para parente. A criança da família interage. Com a compostagem você ajuda o meio ambiente pra caramba, né? Você recicla, não joga lixo, você tem o adubo, que é fundamental. Essa produção de adubo em casa, isso gera um start de uma nova postura. Inicialmente ela pode até pensar que produzir adubo pode virar um problema, falar, o que eu vou fazer com isso? Mas usando um pouquinho de criatividade, ela vai perceber de repente um vaso que ela tem que está precisando ser revitalizado. Ela vai perceber que de repente ela poderia pegar aquela embalagem que ela está lá, vai virar um resíduo para reciclagem. Aquela embalagem ela pode se transformar num recipiente de plantio. Então ela começa a plantar em casa. E um plantio muito legal de fazer em casa, simples, que as pessoas podem fazer, é chá e tempero, né? Que não tem nada mais gratificante do que você de repente ir ali no quintal ou na parte externa e pegar uma folhinha de manjericão para botar na comida que você está fazendo, por exemplo, né? Ou então um capim santo para fazer um chá, né? O chá fresco, né? Tá ali, acabou de colher e já está usando. Então isso é muito rico, muito gratificante também, mesmo que esse plantio doméstico ele não supra, né, a nossa necessidade. Se a gente começar a fazer a agricultura urbana em maior escala, a gente vai começar a reduzir a quantidade de lixo produzida. Toda essa logística tem um benefício maior, que é a economia do aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem uma vida útil. Quanto menos resíduos levamos para lá, mais vida útil ele tem. A gente gasta bilhões por ano para dar conta dos resíduos produzidos na cidade. Imagina a quantidade de dinheiro liberada se 50% do lixo de São Paulo do dia para a noite deixar de existir. E isso é possível. Se amanhã todo mundo começar a ter minhocário e composteira em casa, acabou o lixo orgânico. E aí o resto do lixo, que é a sucata, né, o plástico, o papel, o metal, essas coisas, passa inclusive a ficar muito mais limpo, muito mais fácil de manejar, muito mais fácil de reciclar. O composto em si, ele também tem essas consequências maiores do aquecimento global. O solo é vivo, então esses próprios micro-organismos que estão vivendo no solo, eles estão sequestrando carbono também. Na hora que uma planta recebe um nutriente, ela tem mais capacidade de sequestrar carbono também. Então tem estudos acontecendo nos Estados Unidos que mostram assim, que a compostagem, o composto, ele tem um poder de mudanças climáticas profundas. Assim. Se a gente, de repente, começar a compostar em larga escala, a gente consegue até reverter o quadro das mudanças climáticas. Se eu moro no apartamento e não tenho onde plantar, poxa, né, coloca aquele adubo numa planta do prédio, do condomínio. Não tem planta no condomínio, coloca na praça, adota uma planta na praça, faz um canteirozinho, se envolve com quem está fazendo horta comunitária em praças, dá para o filho levar para a escola, dá para a sogra que mora no sítio. Tem N possibilidades de se usar o adubo. Então o adubo produzido ele não é um resíduo, não é assim, não está diminuindo o resíduo, você está transformando
reaproveitando os nutrientes. É super importante essa interação entre a agricultura e a compostagem é total. Quem planta precisa do resíduo orgânico e quem tem resíduo orgânico bem manejado em casa precisa destinar para algum lugar. A agricultura urbana como um todo e as hortas, tanto domésticas quanto comunitárias, elas trazem para a cidade benefícios urbanísticos, porque sem custo assim, para o poder público, um espaço que era um lugar em geral degradado, esquecido e tudo mais, passa a ganhar vida, passa a ganhar frequência de pessoas, cuidado das pessoas, né? E inclusive passa a gerar riqueza na forma de comida para as pessoas. As hortas comunitárias também são importantes como refúgio dos pequenos animais, como joaninhas, abelhas, vespas, etc., que são super importantes para a polinização dos alimentos, que estão ameaçados no mundo inteiro, né? E na cidade, assim, não existe avião jogando agrotóxico, então muitas vezes é mais fácil guardar esses bichinhos aqui. E muitas hortas são verdadeiras arcas de Noé, de plantas que hoje em dia você não encontra mais no supermercado, mas que já foram muito comuns na alimentação das pessoas e que são extremamente resilientes, inclusive a mudanças climáticas. Cada pessoa que tem sua horta vai, inclusive, fazendo as suas pesquisinhas sobre mudança climática. A gente vai aprendendo quais são as espécies que suportam melhor o estresse de temperatura, né? Quando faz calor demais, quando chove demais, quando fica seco demais. Sem falar que são espaços permeáveis na cidade, são espaços que jogam umidade, né, para o ar, que combatem as ilhas de calor. Tem um monte de benefícios ambientais também relacionados à produção de resíduo, porque as hortas absorvem muito do resíduo orgânico gerado pela cidade. O benefício terapêutico que tem, você poder mexer na terra e plantar, quem não fez, faça, que você vai ver. Existem já muitas pesquisas, inclusive pesquisas brasileiras, que mostram as vantagens da agricultura urbana. E essas vantagens começam por uma parte que em geral ninguém pensa, que é a saúde mental. É gostoso você ver tanto o resíduo sendo transformado em adubo, quanto você ver uma planta crescendo. Você poder colher, né, aquela planta e sentir o sabor de uma planta sem veneno, feita na tua casa. Esse fato energético de repente você está podendo botar no seu alimento aquilo que você está plantando, essa relação é muito legal. E voltando à relação do contato com a natureza, por mais que ainda é pequeno o contato, mas ele é um contato muito importante, porque a gente está numa situação fora da natureza. Então, todos os quadros de depressão, hiperatividade, agressividade e tudo mais, quando as pessoas passam a se envolver com a terra, passam a se reconectar com a natureza, elas melhoram muito rápido, né? Então, existem até grupos aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina e de Saúde Pública da USP, estudando isso. Tá? Isso fora que é uma atividade física ao ar livre, gera alimento que vai melhorar a dieta das pessoas e tudo mais. Então é um enorme benefício de saúde pública. Um alimento orgânico, ele é muito mais saudável, não só por não ter veneno, mas sim também pelos nutrientes que aquela planta busca. Ela teve um desafio maior para ela se desenvolver do que aquela outra mimada com um fertilizante químico e com um veneno que não deixa as pragas pegarem. Os nutrientes orgânicos, o adubo orgânico, ele tem uma riqueza maior de nutrientes. O fertilizante químico, ele é feito ali, que é o NPK, a composição básica, para a planta crescer rápido e bombar. Então você vê uma alface convencional com fertilizante químico, nossa, que alface bonito, mas você vai experimentar o alface, ele não tem tanto sabor e não tem tanto nutriente. Como aqui na própria cabeça você já está falando, pô, não estou comendo veneno, né? Já dá um astral diferente. Então são detalhezinhos, né, que vão compondo uma prática
mais sustentável. É o consumo responsável, é o buscar menos embalagens, é o buscar você cuidar do seu resíduo que você produz, é você buscar plantar. Não interessa se a pessoa vai começar pela horta ou pela composteira, a gente sempre acaba nesse trinômio, né? Que é compostar o resíduo, plantar o alimento e cozinhar, né? Porque se você tem na mão os alimentos fresquinhos e ótimos, você passa a cozinhar mais e aí a sua alimentação fica muito melhor mesmo. A gente começa a ter uma cidade mais verde, mais feliz, mais acolhedora, com lugares que são agradáveis de frequentar. A minha recomendação para todo mundo é começa a plantar e começa a compostar seus resíduos orgânicos, que é um processo assim maravilhoso, não só para o planeta, mas para a gente também.